322. O que vai acontecer agora, daqui para frente, com a Bíblia original? O que vai acontecer com Aquil? O que vai acontecer com o X? Com você, que tem essa visão de Ed, de Ducari, de Ec, de Eclésia, de Ex, de destaque, de santo, de Cristo, de especial, de escolhido, de ungido. O que vai acontecer com você, caro professor, professora, aluno, aluna? Encerramos todos os graus aqui no grau 322. Gostaria de poder ir além, e poderia, porque é infinito. Mas eu irei, não mais em graus, pois vejo que em dias finais de grande capitalismo, as pessoas possuem cada vez menos tempo. As pessoas não têm mais tempo. E a verdade raramente é prioridade na vida de uma família. Pergunto-vos, a verdade é prioridade na família de vocês? Então colhem todos os 322 graus, especialmente do 146, que é quando começa a Bíblia original, ao 322. E depois, como acabamento, os graus históricos do 1 ao 146. Esse é o ideal. A pedagogia exiana ideal para se entender da melhor forma possível. Então eu dividi em 7 pontos o que vai acontecer. 1. A Bíblia original Codex passou pela tradução de capítulo a capítulo, versículo a versículo, palavra por palavra, caractere por caractere, letra por letra. Para vocês terem uma ideia, são mais de 330 mil palavras que foram escritas nesse 1 ano de trabalho. 330 mil palavras. Agora ela vai passar pela diagramação, não importa se você está assistindo depois, a história, correção, formatação, arte, acabamento, impressão, ISBN, selo, correio e lançamento no encontro de 7 anos da Filosofia X em São Paulo, no último final de semana. Segundo ponto. Nós teremos os custos de produção do livro. É uma obra inédita, extraordinária. É o 5º livro meu e do X. É a maior obra da verdade no século XXI. E quando eu digo isso, falo por convicção, que é o óbvio depois de tanto, e não por ego. Esses custos da primeira tiragem, que é só na primeira tiragem que nós temos custos graves, altos, são pagos através das doações. Já os custos da produção da própria Bíblia, ela em si, serão pagos por cada aluno, professor ou curioso que vai adquirir querendo saber o que é essa Bíblia. Sem ganhos meus ou da Filosofia X. Que isso fique bem claro. Um trabalho árduo durante um longo ano, incansável. Nós começamos em março e terminamos quase em março, hoje 27 de fevereiro. Nunca foi feito e provavelmente nunca alguém fará sequer semelhante, até porque chamamento é chamamento, vocação é vocação, dom é dom, e é só o dom que faz com que alguém consiga fazer o que eu fiz, porque de mim mesmo, mas jamais eu teria a força psicológica e física que tive. 3. Quem for no encontro de São Paulo, quem aí vai no encontro de São Paulo?
acompanhará o lançamento da Bíblia Original Codex e poderá levar o livro já impresso, pronto, essa obra de arte, prontinha para casa. Assim que encerrar a diagramação, que é a parte mais difícil, que começa agora, se o Acker estiver um pouco sumido, saiba, é diagramação. Por favor, me chamem menos durante esse tempo, porque eu tenho um longo trabalho pela frente. Com as devidas correções e artes finais, teremos os orçamentos precisos das gráficas editoras, as quais já contactei hoje. Agradecemos a indicação das gráficas pela Sociedade Bíblica Brasileira, a SBB, não a SBB, mas uma funcionária que foi muito elegante, muito gentil e que me passou gráficas muito grandes de São Paulo que podem vir a fazer esse trabalho para mim. Eu não sei, ainda vou orçar essas gráficas de lá e essas gráficas daqui. Nós jamais faríamos na Sociedade Bíblica Brasileira. Primeiro, porque eles só imprimem para grandes empresas eclesiásticas que pedem tiragens de, no mínimo, 10 mil exemplares. Então, uma informação para vocês. Para fazer uma Bíblia ou qualquer livro pela Sociedade Bíblica, você tem que ter dinheiro para 10 mil exemplares. Imagine quanto que essa denominação, quanto que esse líder religioso tem que ter de dinheiro. Coisa que o Caixa X não tem. E segundo, porque o conteúdo vai contra os pilares da Sociedade Bíblica Brasileira. Aliás, a Sociedade Bíblica Brasileira é um grande braço do sistema judaico-cristão no Brasil, quem está entendendo? É o próprio sistema. E os evangélicos dominam 70%, 80% do mercado de Bíblias no Brasil. O restinho, é católica, espírita, TJs e mormons. Imagino eu, posso estar errado, que o preço de custo dela, devido à qualidade, com letras grandes, que eu sei que vocês vão apreciar, principalmente as pessoas que têm dificuldade de visão, capa de couro, medieval, épica, com dourado, azul, esmeralda e marrom escuro, que são as cores que mais representam o X, uma obra de arte para ser o melhor livro da sua casa, para que o leitor tenha prazer em tê-la, estudá-la e consultá-la. Você vai colocar em cima da tua mesa todas aquelas 10 Bíblias que você tem e mais a Bíblia X. E você tem que ter esse prazer. Deverá ser entre 150 a 250 reais cada Bíblia. É o que eu imagino. E se alguém achar caro, por favor, deposite na conta do X milhões de reais. Porque aí pode ter certeza que ou eu dou, ou eu vou fazer uma tiragem alta, e aí vai sair bem em conta. Porque só sai caro porque é material bom, bem feito e baixa tiragem. Quem está entendendo que o X não tem dinheiro para fazer alta tiragem? Os alunos e professores que quiserem e possuem as devidas condições poderão depositar antes, assim capitalizando a filosofia X, para grandes remessas de Bíblias para o encontro de maio. Em breve, poderão depositar reservando quantas Bíblias quiserem e puderem adquirir. Em breve. Calma, não adianta ficar pedindo, porque não é agora. Espera um pouquinho. O que é que vem? O que é que vem? Quarto ponto. O primeiro grupo a adquirir a Bíblia original será aquele que vai comparecer fisicamente no encontro de 7 anos, no último final de semana de maio. Estes poderão reservar quantas quiserem, evitando gastos com o correio. Quem está entendendo que quem for no Encontro X vai ter o lançamento, vai pegar de nossa mão, vai participar, vai receber em primeiro lugar, não vai ter custos com correio, além de participar dessa festa histórica, levando para casa já desde o seu lançamento.
Basta dar o seu nome e depositar os devidos valores assim que as reservas estiverem disponíveis. As reservas só estarão disponíveis quando tivermos orçamento final, com o devido preço final. Entendam que tem que fazer diagramação primeiro, senão não tem orçamento. Então as editoras, por enquanto, elas só estão avisadas, mas ainda tenho que fazer a diagramação urgente. O segundo grupo, que é de vocês que não poderão ir no encontro de São Paulo, que não deveriam ser assim, porque é um encontro só no ano, Deus sabe o porquê que vocês não vão. O segundo grupo poderá também reservar, depositando o valor integral da Bíblia antes ou das Bíblias, mas só receberá a sua ou as suas Bíblias depois do encontro do final de maio. Através do correio, devendo aguardar pacientemente o tempo devido e arcar com os custos de envio. Então, o segundo grupo que não for no encontro vai ter que esperar. Não é só eu chegar em casa do encontro de São Paulo e enviar para vocês. Não, não, não. Quem não for no encontro vai ter que esperar eu ter o dinheiro para pagar lá para a gráfica ou para a editora, chegar, eles imprimirem, depois eles enviarem para mim, eu verificar a qualidade do material, se não tem nenhum defeito, e aí sim enviar para vocês. Então vai demorar. Quem não for no encontro só vai ter essa Bíblia lá por julho. E depois, dali por diante, mesma coisa. Quem está entendendo? Dali por diante, cada vez que tiver um número X de Bíblias, vamos supor 50, é quando eu vou pedir uma nova tiragem. E aí envio para vocês. Por quê? Porque senão não vale a pena, os custos são muito altos. Hoje o correio está quebrado no Brasil, vocês sabem, e agora acabou de ter um aumento, se não me engano, 15% ou 20% nos custos de... Já era caro e ainda está mais caro o serviço de correio. Quinto ponto. Gostaria eu, Áquel, de ser milionário, bilionário, para poder doar isso para vocês. Ou de que milionários, bilionários me enviassem doações capazes de dar a vocês todos Bíblias gratuitas. Mas isso é impossível hoje e deverá continuar sendo quase impossível, pois infelizmente os ricos não têm a verdade como prioridade. Quem está entendendo? Vocês pensam que não tem ricos que me assistem? 1%, 2% das pessoas que são do X são muito ricas, mas elas não se preocupam com vocês. Pelo menos é o que parece. Sexto ponto. O que vai acontecer agora, então, afinal, com Áquel, X e a Bíblia original, o Codex, pronta? Em primeiro lugar, o judaísmo pensa deter os direitos autorais do monoteísmo, a primeira religião monoteísta do mundo, e do Velho Testamento, que nós chamamos de Primeira Bíblia. E o catolicismo, Igreja Católica Apostólica Romana, extensão do judaísmo, como nós vimos em todos os graus, pensam ter os direitos autorais do Vaticano do Segundo Testamento, Novo Testamento, que nós chamamos, entre aspas, de Segunda Bíblia, porque na verdade a Segunda Bíblia é metafísica, é o próprio cáris, é a própria graça, não pode ser física mais. Então eu gostaria que todos vocês escrevessem isso aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Eu estou sempre ensinando até no último grau, que é um grau didático e de vaticínio. Escreva assim: o judaísmo tem os direitos autorais da primeira Bíblia, Velho Testamento. Aí escreva: o catolicismo, o cristianismo, detém os direitos autorais da segunda Bíblia, o Novo Testamento. Vou repetir. O judaísmo detém os direitos autorais do Velho Testamento. E o catolicismo, o cristianismo de Constantino, Lutero e Calvino detém os direitos autorais do Novo Testamento, que nós chamamos de Segunda Bíblia. Por isso que a Bíblia é o maior manual
instrumento maçônico, isto é, judaico-cristão do mundo. O maior instrumento maçônico não é o esquadro e compasso, não é o xadrez, não é o bafomete, que você, igrejado e desigrejado, conspira dizendo, isso aí eu estou longe. É a Bíblia. Conforme nós ensinamos e revelamos tantas vezes. Porque as pessoas não sabem a origem de tudo. A história é longa. Portanto, a Sociedade Bíblica Brasileira, a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CNBB, que é a Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, aqui da Igreja Católica, e todas as convenções de pastores e padres, teólogos e rabinos, batistas, presbiterianos possíveis, e até, infelizmente, os desigrejados invejosos, preconceituosos, que eram para apoiar o Áquil, para agradecer, serão os primeiros a me atacar, não é? Já estão me atacando. Místicos involuídos vão nos atacar ferozmente. Eu estou avisando e vou repetir. Vai vir ataque de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. De gente que não colou um grau, de gente que não assistiu um vídeo até o final, de gente que vai se basear em títulos, de gente que vai comprar essa Bíblia só para ter o prazer de refutá-la. Quem está entendendo? Se preparem, vai valer tudo depois de maio. Vocês sabem que quando eu publiquei o primeiro livro meu, Eu Quero Uma Igreja, lá em 2012, um pastor muito famoso, que é o pastor Alexandre da Rosa, presidente das igrejas Visão Missionária, comprou meu livro só para refutar ele. Então isso vai acontecer muito com essa obra que é muito maior. Quando David Stern, um judeu, fez a Bíblia judaica completa, que nem é um bom trabalho, pois não passa de mais uma Bíblia comum, que não tirou acréscimos, que não revelou nada, que entrou para a sociedade, dentro dos moldes, dos paradigmas, dos arquétipos, com uma melhoria extremamente medíocre. Mesmo assim, o sistema religioso atacou muitíssimo pessoalmente a pessoa do David Stern, moralmente, eticamente, teologicamente, até que sua obra, a Bíblia Judaica Completa, fosse plenamente desmoralizada. Eu estou mostrando para vocês o que é que esses homens são capazes de fazer, com obras que nem mexeram muito no original. Quem está entendendo? Eu vou falar de novo, sem silêncio vocês não vão me entender. Eu estou dizendo que o David Stern só deu uma melhoradinha, fazendo uma Bíblia que foge do arquétipo, do modus operandi natural, até hoje, procedido. E agora, ele é avassaladoramente atacado. Imagine a minha Bíblia. Vocês entendem quando eu digo minha, por favor? Imagina o que é que vai acontecer. O mesmo fazem os evangélicos com a Bíblia dos Mormons. Quem aí já foi? Já leu Seitas, Heresias, Heresiologia? O quanto que os pentecostais e protestantes destroem a moral dos Mormons, da Bíblia das Testemunhas de Jeová, a Bíblia Novo Mundo, mas fazem de tudo para que ninguém tenha curiosidade de comprá-las. E agora esses três grupos, vejam só, que ironia, Mormons, Testemunhas de Jeová e evangélicos vão se unir contra a Bíblia original Codex. Quem está entendendo? Isso é grave. Olha o que eu estou dizendo. Até hoje eles se enfrentavam eles, cão com cão. E quando eu falo cão, eu estou falando de Apocalipse 22. Ficarão de fora, primeiro da lista. Seremos capa de revistas, de EBDs, de escolas sabáticas, títulos de debates e vídeos maldosos.
Vão atacar com toda a maldade possível, como os bíblias legalistas faziam nos dias do nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. Se preparem, repito de novo, eu os avisei. Toda vez que acontecer, cola lá, grau 322. Mais um. 7º ponto. Mas por que nos atacarão? Por quê? Simplesmente porque é muito fácil rebater heresias e vacinar o povo contra as TJs. Vocês sabiam que denominações como Quadrangular, Assembleia de Deus, Batista, Bola de Neve, têm treinamento para vacinar suas ovelhinhas, seus membros adeptos, as séculas, prosélitos, para eles se afastarem das testemunhas de Jeová e maltratarem as testemunhas de Jeová? Quem sabia? É fácil até hoje demonizar os mormons e vacinar sua membresia contra os mormons. É fácil satanizar os unicistas e suas literaturas. E o trabalho foi tão bem feito de vacinação, eu estou dizendo que o sistema é muito bom para vacinar pessoas. Vocês lembram que aquele povo gritou, soltem o Lula. Opa, soltem Barrabás. Quem está entendendo? O povo é muito bom. O povo não, perdão. A liderança religiosa é muito boa. Técnica, profissional, astuta para manipular pessoas e multidões. E olha que hoje o trabalho foi tão bem feito contra a unicista. Quantas pessoas já viram aqui chegar pessoas enquanto eu estou falando e dizer assim, o que é unicista? Porque ele fala contra a Trindade. Cadê os professores agora aqui? Eu queria perguntar aos professores. Professores, professoras, já chegaram pessoas na reunião de vocês dizendo, vocês são unicistas? Porque vocês estão falando contra a Trindade? Já aconteceu isso com vocês? Por que que isso acontece? A pessoa não sabe nada. Nada, nada, nada. Sabe uma pessoa que não sabe nada? Que tudo que ela aprendeu é o que dizem sobre a Bíblia, e não o que a Bíblia diz. O que dizem sobre a verdade, o que dizem sobre Cristo, e não o que Cristo disse. Ela nunca foi consultar o que Cristo diz. Essa pessoa ela pode ser tola, mas tem uma coisa que ela sabe. Não se pode falar de Trindade. Porque se falar tem cheiro de heresia. Se alguém hoje falar de Trindade é o necessário para as ovelhinhas se encherem de medo e fugirem deles. Porque é sintoma de heresia. Foge. É ou não é? Por que eu estou falando disso? Eu estou mostrando para vocês o quanto eles são ávidos para influenciar o povo, caluniar e criar mentiras. Quem é aqui, quando saiu do sistema religioso, levantaram uma calúnia sobre você lá no templo que você tanto ajudou durante 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos? Quando você saiu lá da tua denominação, você ficou sabendo que levantaram, tem gente passando por isso agora e me assistindo, tem gente que ainda frequenta o sistema. E aí quando eles descobrem que você está assistindo o AQ, ou que você trouxe algum cartão, algum material, alguma coisa, o que eles fazem? Imediatamente levantam uma calúnia terrível sobre você, uma grande mentira, para desmoralizar você no bairro, na vila, na rua, na denominação, para membresia, para todos. Quem aí passou por isso? Muitas pessoas estão testemunhando. Olha lá, muita gente dizendo. Então, se eles fazem isso com vocês, imagina o que vão fazer agora. Mas e nós, os desigrejados?
Pois vos digo que é possível sim vacinar o povo contra os desigrejados também. Quem lembra que o Heber Cocarelli do programa Vejam Só ia chamar o Áquio para um debate, aí desistiu, acabou chamando o Rubens. E eu fiquei tão feliz porque o Rubens representa os desigrejados convictos, aqueles que não se reúnem. Se ele chamasse eu para um debate sobre igrejado e desigrejado, o que é que eu ia dizer? Que debate que daria? Toda hora que o pastor dissesse tem que se reunir, eu diria sim, tem que se reunir, então não daria debate. Contra o desigrejado convicto, esse que inerte, apático, vive só de conspiração, os conspiracionistas, ou aqueles místicos que fazem culto em casa, que apenas trocaram os templos por casas, 4 paredes, ou as 4 paredes do YouTube, da internet, do celular, que ainda não evoluíram nada, que você passa na casa dele depois de 5 anos, ele está com a mesma linguagem. Saíram por traumas, por inveja, por vingança, porque queriam cargos, porque queriam ser grandes, porque queriam cantar, falar, pregar, queriam títulos, queriam ser pastores, líderes. E não porque de fato entenderam a verdade. Quem está entendendo? Esses são refutáveis, sim. É possível, sim, vacinar contra esses desigrejados de fato. Se hoje, como até já mostrei para vocês, escola dominical, livros de pastores, pregações contra esses desigrejados. Muito bem. Quando Augustus Nicodemos fala contra esses desigrejados, ele está certo. Mas espera aí. Vacinar contra unicista, contra desigrejado convicto, apático, inerte, contra Mormon, contra TJ, contra a Igreja da Vó Rosa e tantos outros, é fácil. Difícil. Difícil. Escreva aí. Quero ouvir vacinar contra os chamados desigrejados, mas que se igrejam. Quem está entendendo? Eles nos chamam de desigrejados. Eles nos chamam. Aí que tem muita gente que não entende. Muitas vezes eu uso o nome desigrejado aqui a colar e vem uma pessoa desavisada e diz assim, por que você fala isso? Se nós somos igreja, não existe isso. Não entende, aluninho, aluninha, que desigrejado é o nosso título, é o nosso rótulo. É como eles nos rotulam. E nós aproveitamos o título, mas não somos do mesmo balaio. Porque nós temos escola, agremiação, assembleia, ajuntamento, reunião, porque nós nos unimos, porque nós ensinamos que devemos suportar uns aos outros em relacionamento, vencendo o ego. E quando a Bíblia diz amai-vos, eu sempre digo, é porque nós não nos amamos. Então nós não somos desigrejados que não se reúnem. Nós somos um grupo complicado. Isso aí, Fabiano, nós somos um problema. Nós somos o maior problema. Os que são chamados de fora do sistema, mas que são organizados sim, são um sistema sim para o bem. O X é um sistema? É. Agora há pouco uma jovem escreveu para mim, Áquil, eu te assistia no começo todos os dias. Olha que triste o que eu vou dizer. Mas agora eu descobri, na minha evolução, assistindo você e outras pessoas, que não existe verdade nenhuma a seguir. Mas eu fico muito feliz que o X seja uma caixa grande, bem grande, e as denominações são caixas pequenas. Pelo menos trocaram de caixa e estão numa caixa grande que dá para se movimentar. Eu não, eu estou livre, 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 porque eu descobri que não tem verdade nenhuma. Quem entendeu a tristeza do Áquil ao ler um comentário desse? Talvez essa pessoa esteja assistindo. Tanto que ela não tem que seguir verdade nenhuma, que ela continua me assistindo. Porque a alma dela ainda pede. Vocês são um sistema, vocês são uma caixa grande. Sim! Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, tudo é uma grande caixa, porque Deus criou o show de Truman, o domo, quem lembra?
tudo Deus criou, essa confusão toda, que vai ser o tema de um dos próximos programas, as coisas que nos dividem. Vocês vão ficar encantados, encantadas. Quantas coisas Deus pôs no mundo para nos separar. É um crivo. Isso é fato. Quer ver um caso? Gênesis 11, os idiomas. É propósito do Criador. É o crivo. É o laboratório. Então tudo é sistema. A começar pela própria Bíblia. A começar pela própria fé. A começar pela própria convivência. O que vocês querem? Daqui a pouco vocês querem ser igual aqueles moradores de rua que falaram comigo lá em Criciúma. Teve um morador que disse assim, olha, eu estou na rua desde os meus 15 anos porque eu me sinto livre. A minha visão de mundo é que eu não devo nada a ninguém, não pago conta de água nem de luz, não sigo dogma de nada. Aí daqui a pouco vocês vão ser esses hippies ou moradores de rua que não seguem mais nada, uma anarquia plena. Mas é hipocrisia. É hipocrisia quem diz que ele é livre. Aonde ele for tem regras, na rua que ele está andando tem regras, na praça que ele dorme tem regras, a roupa que ele veste tem regras, se ele sair nu na rua ele tem problema. Tudo tem lei, tudo tem regras. Quem diz que alguém aqui é livre? Mas que utopia, mas que loucura. Quando é que as pessoas vão entender o que é equilíbrio? Então nós somos chamados de fora, mas somos organizados sim para o bem. Os que são chamados de hereges, mas que estudam e amam a verdade. Como podemos ser hereges se damos valor a cada palavra que Cristo disse? Quem aqui está me assistindo? E você passou 40 anos lá na denominação falando o que diziam sobre Jesus. A tua função era ficar repetindo clichês do que falavam sobre Jesus. Agora não. Você, quem colou do grau 146 ao 221, principalmente do 146 ao 200, acompanhou cada palavra que teu mestre disse. Que lastimável é o Criador de todas as coisas, o teu Criador descer, encarnar em um homem, deixar registrado palavras de 1260 dias, e os chamados cristãos, ditos chamados cristãos, nunca terem tido o amor, o carinho, o cuidado de averiguarem, de escrutinarem cada palavra do seu mestre. O budista conhece as palavras de Buda, o muçulmano conhece as palavras de Maomé, e o cristão não conhece as palavras de Jesus. Nós somos hereges? Agora, como nos refutar? Como vacinar o povo contra nós? Existem milhares de ex dentro do sistema religioso nas sinagogas que ainda não saíram completamente. Quem sabia que tem mais ex dentro do sistema que fora? Quem aí sabia? Todos esses, quando são detectados pela liderança, são convidados a se retirar, são despedidos com alegria, com festa. Pastor chama e dá qualquer coisa, oferece qualquer coisa para sair em paz. São os únicos que não possuem mais volta, retorno, e são considerados a maior ameaça contra o denominacionalismo. Ora, TJs, Mormons, CCB, neopentecostais, seja o que for, todos os grupos podem ser caluniados ou até mesmo refutados corretamente. Seja corretamente, ou seja, calúnia, difamação, injustamente, saibam, tudo pode ser refutado.
Vacinar o povo contra o mal pode ser de boa intenção. Nós mesmos fazemos isso, mas não contra pessoas, mas contra o mal de fato. Mas geralmente é pura maldade, a intenção é pura maldade. Os mesmos proselitistas, machistas, misóginos, egoístas, materialistas, templocentristas, exclusivistas e legalistas dogmáticos que perseguiram nosso Mestre soberano Jesus Cristo por 1260 dias, são os mesmos que hoje, no mesmo espírito deles, espírito de legalistas, nos perseguirão. Eu repito mais uma vez, se preparem, eu os avisei. Nós, alunos e professores, seremos considerados a seita mais perigosa do século XXI. Eu, Áquio, serei considerado o maior herege do século XXI por causa dessa obra. Quem está entendendo? E a Bíblia Original Codex será a mais perigosa obra bíblica já feita nos últimos séculos. Se preparem para se unirem e defenderem essa obra literária inédita. Nós seremos matéria de capa da heresiologia. Na teologia básica, média avançada, a seita principal a ser combatida é esse tal de eis. Quem conhece aí a filosofia eis? Mas vocês farão isso por coerência, pois não são inertes e amam a verdade. Vocês vão defender a verdade, vão fazer isso por coerência, porque vocês não são inertes, vocês amam a verdade. Farão isso porque verão na prática da defesa uma oportunidade para divulgar ainda mais a verdade para aqueles que poderão ser enganados, podem vir a ser enganados pelos líderes de Caim. Vocês farão isso por coerência. Mas mesmo que vocês façam isso e farão, saibam, e aqui concluo, a verdade não precisa de defesa, embora você vá defender, pelos motivos que eu supracitei. Ela não corre atrás de ninguém. Quem lembra do provérbio? Ela é a verdade. Verdade que corre atrás de alguém não é verdade. Vaticino que isso acontecerá, entretanto, quanto mais falarem contra, mais festa faremos, mais feliz estaremos. Quem está entendendo? Sabe por quê? Agora vem o grande finale com Revelare. No cosmos metafísico não existe crescimento e divulgação sem ação do mal. Quem aí sabia que sem joio não tem fruto? Que sem mato e erva daninha não tem plantação? Tem que ter. Eu não sei se alguém está entendendo o que eu disse, que nós vamos abrir salões agora, depois de 7 anos, que serão salas de caridade e aula, prática, vida, e não casa de rituais. A começar por Balneário para o mundo, e ainda mais com essa Bíblia. Alguém está entendendo o que é que vai acontecer com o X daqui para frente? Eu acho melhor vocês se afastarem. Vocês que têm medo, se afastem. Deixa eu avisar ali a Ana Maria dizendo que muitos têm feito de mim um ídolo. Você, Ana Maria, aprendeu tudo errado. Idolatria é quando alguém coloca outro homem ou um ser inanimado no lugar de Deus.
Alguém aí está fazendo estátua para o Áquio. Alguém ora, intercede. Alguém tem o Áquio como mediador. Alguém aí tem algum chaveiro abençoado do Áquio, toalha ungida do Áquio, Bíblia ungida. Nos encontros alguém se esforça para tocar nas minhas vestes, encostar em mim para sair virtude. Alguém vai atrás de mim para ser curado, para ser revelado, por profecia. Alguém faz isso? Então, por favor, parem com isso. Vocês aprenderam errado o que é idolatria e vamos se concentrar no nosso inimigo real. No inimigo real. Por favor. Pergunto a vocês, quem aí veio através de materiais de ataques? Quem aí? Sabe o que eu estou perguntando? Isso aqui é muito importante, antes de eu vir com o grande finale. Jairo, Conceição, Rosângela, Sônia, Tiago Monteiro, Liane, escutem isso. Isso aqui é muito importante. Quem aí viu um dia um vídeo, um blog, uma matéria, um livro ou alguém comentando, um pastor no culto, que já aconteceu muito isso, pastor, padre falando na missa, no culto contra mim. Olha, tem aí um rapaz. E aí você foi querer saber o que era. Porque você falou, peraí, aí tem coisa. Se estão falando desse jeito, eu quero saber o que é isso. Quem aí veio exatamente pelo marketing das trevas? Hã? Quem aí veio? Eu sei que tem muita gente que conheceu o ex exatamente através da calúnia e da maledicência. Observe que nunca ninguém chegou ao lugar algum sem ser maldito. Alguém sabe o que é maldito? Alguém pode escrever assim, ó, escrevam todos. Mal, tracinho, dito. Quem aí já sabe etimologia, já evoluiu para fazer isso? Olha lá o Tiago dizendo, meu pastor falava da igreja orgânica. Muito bem. Coloca maldito. Você sabia que Jesus primeiro se fez maldito, Gálatas 3,13, na cruz do Calvário, para ser o homem mais conhecido da história? Não tem como divulgar, que é o que significa a palavra evangelium, divulgar, propagar, anunciar algo, sem ser maldito, mal falado. Quem está entendendo que primeiro tem que ser muito maldito? São muitos e muitos anos maldito. Vocês não lembram do mestre de vocês que foi muito maldito, muito mal falado, muito mal compreendido? Quem entendeu agora? Grande finale. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a catarse, alguém já ouviu falar em catarse? É o meio através do qual o homem lava sua consciência, auto-justificando-se quando ri e zomba de alguém. O maior problema que pode acontecer para uma pessoa, e nós vimos isso nas cartas originais de Paulo, é quando essa pessoa tem a mente cauterizada. O que é isso? A voz do acusador na sexta está dirimida pelo processo de autojustificação, que é o que o fariseu mais fazia. O legalista, o Bíblia, ele acaba se tornando extremamente evoluído no processo de autojustificação. A religião, quando você entra numa religião, a primeira coisa que você aprende numa sinagoga é a autojustificar-se. Autojustificar-se. Isso é muito, muito sério. Saiba, quando alguém está rindo de outrem, é porque está lavando a consciência.
Escolher zombar de alguém é a melhor forma de não ter que estudar o assunto com calma, dando para si mesmo uma resposta enganosa sobre o assunto. Se alguém está me ouvindo agora, e eu vejo muito isso no X, quando tem problema de ego, de pessoa com pessoa, eu vejo muito isso no X. Cuidado com o processo de autojustificação. Religioso, político, as pessoas fazem muito isso quando estão em graus altos do poder. Tudo que elas fazem, elas se autojustificam e vão errando cada vez mais. Agora, muitas pessoas que se dizem ex cometem esse grave erro. Quando alguém zomba de outrem, é a melhor forma de não ter que pensar. Para o austríaco Sigmund Freud, na psicanálise, rir de alguém é a melhor forma de se livrar das acusações da consciência. Já o próprio humor, desde a Grécia, sempre foi puro preconceito. Como é que vai fazer humor com o politicamente correto? Sem zombar de ninguém, sem menosprezar alguém, sem diminuir alguém. Aristófanes, e não Aristóteles, o dramaturgo, já cometia preconceitos 5 séculos antes de Cristo. Relatos que a gente viu na cultura romana. Lembra que eu ensinei vocês na carta de Rome A, de Paulo? Os romanos amavam zombar de outras pessoas, de pobres passando na rua. Os gregos faziam isso sempre. Sempre achando alguém mal vestido, alguém que falava errado, para zombar. Moisés e Elias, quem está entendendo, as duas testemunhas, serão zombadas ou não serão? Fora do templo, de frente para o terceiro templo. Os grandes profetas também foram. Jeremias, Ezequiel, Baruque. O que mais vemos hoje são pessoas rindo, debochando, sempre com o kkk, o RSRS, eu não sei quais são as risadas que as pessoas usam, e afins, onde o humor ácido é de pura maldade, espírito típico de um egoísta legalista. Eu vejo muito isso aqui. De cada 10 comentários que me escrevem, 5 são críticas, 5 são elogios, dualidade. E das 5 críticas, 4 são ácidas, de profundo desrespeito, deselegância e de pessoas que sempre riem no final. Quando você vê alguém rindo no final ou no início, saiba, é exatamente esse espírito que está nela. Essa frequência. Revelare. A pessoa não sabe o que dizer para você, ela ri. Ela debocha de você. Escuta, se alguém rir de você, essa pessoa já está com o espírito que estava com os gregos, o espírito que estava com os romanos. Quem está entendendo? O espírito que estava com os egípcios, com os babilônios, com os legalistas bíblias que mataram Jesus. Quem está entendendo a gravidade, a seriedade, a profundidade do que eu estou falando? E eu vejo pessoas do ex fazendo isso com igrejados. Eu já vi gente do ex em debates acalorados da internet que nunca deveriam estar, ao invés de responderem com mansidão, com amor, resistindo sim à soberba, mas nunca debochando. Eu vejo pessoas do ex rindo nos seus comentários, tanto pessoalmente quanto virtualmente, quando vão enfrentar os igrejados. Se vocês fazem isso, vocês estão com o mesmo espírito legalista. Nunca ria de ninguém. Se você rir de alguém, você pode refutar o soberbo, você pode ensinar com amor, você pode responder e ver se de repente a pessoa de fato está com sede pela verdade, está no caminho, se está próxima disso, se tem como investir ali. Agora, se rir, não interessa se é ex, se é igrejado, se é desigrejado, riu, debochou, ironizou, zombou, está com espírito legalistas. O legalismo está dentro de você. Quem entendeu?
Porque um cristão jamais faria isso. Um cristão que segue a Cristo não faz isso. Por quê? Porque Cristo jamais riu, debochou, satirizou alguém. Alguém consegue imaginar Jesus rindo de alguém? Alguém consegue imaginar Jesus rindo de outrem? Alguém viu Jesus rindo de alguém aqui nos originais da Bíblia, de 146 até o 199? Nunca, não é? Então, se você ri de alguém, saiba, você não tem o Espírito de Cristo, você não é um cristão. Quem rir de alguém, escreva aí, todos escrevendo. Quem ri de alguém não é cristão. O teu argumento pode estar 100% certo. Você pode estar falando a verdade absoluta. Se você rir de alguém, você não é um cristão. Uma coisa é você chacoalhar a cabeça e não suportar tanta ignorância, tantos ataques. Agora, rir, debochar, satirizar, diminuir pessoas, isso nunca. Revelare. O delta do julgamento, o delta dos legalistas e bíblias. Olha esse delta aqui, nesse revelário do grau 322. Escute. Observe. Você pode estar fora das sinagogas, mas ainda tem o espírito dos bíblias, do legalismo. No primeiro lado do delta, o medo. No segundo lado do delta, temos o desconhecimento, que nós chamamos sempre de involução, tolice, abjetice, ignobilidade. Que os provérbios de Salomão tanto falaram da dualidade de sabedoria e tolice. O tolo e o sábio, 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 o tolo e o sábio. Então escreva assim, de um lado do triângulo, do delta, medo. Do outro lado, ignorância, ou trevas, ou involução. Então, de um lado, medo. Do outro lado, involução, tolice, ignorância. Na base está o julgamento, o preconceito. Quando uma pessoa julga, condena, fala mal ou calunia outrem, ela faz isso por puro medo e ignorância. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque vocês verão pastores, padres, religiosos, TJs, mormons, desigrejados, igrejados, rindo, adventistas, pentecostais, neopentecostais, teólogos, quem está entendendo? Rindo do Akel, rindo do Ex, rindo da Bíblia original, rindo de vocês. Quando vocês verem alguém rindo, debochando, é isso aqui, ó. Quando uma pessoa julga, condena, fala mal ou calunia outrem, ela faz isso por puro medo e ignorância. É medo e ignorância os lados desse triângulo. Vamos falar primeiro da ignorância. O desconhecimento sobre o assunto, pois aquilo que não se estuda, tem que estudar, não se entende. E o que não se entende não se aprova, não se concorda e não se segue. A todo momento eu vejo pessoas, quem lembra que o Akel sempre ensina? Eu vejo pessoas dizendo, parabéns Akel. Quando eu terminei agora o trabalho da Bíblia original, o Códex, todos os graus, que eu terminei o Apocalipse, que eu terminei tudo, as pessoas fizeram assim, ó, chuva de comentários. Milhares de comentários me dizendo parabéns. E o que é que o Akel sempre ensina? Nunca diga parabéns para os dons do Senhor. Diga parabéns quando o Akel fizer um bolo. Quando o Akel tocar um contrabaixo. Quando o Akel fizer aniversário. Mas não dê parabéns pelos dons do Senhor, pela verdade que está acima de todos. Por quê? Porque se alguém dá parabéns, está tornando natural o sobrenatural. Quem está entendendo? Outra coisa, nunca
nunca diga, eu concordo, Akel. Eu concordo, Akel. Por que que não pode? Porque quem concorda também discorda. E você não está aqui para concordar. Ah, você está querendo dizer que eu tenho que ser alienado de novo? Não, não é isso. É porque não existe meio termo. Ou é verdade ou não é. Se você julga que o que o Akel fala não é verdade, desliga, sai, se afasta e segue onde você acha que é verdade. Porque ou é ou não é. Quando eu estiver falando pelo Senhor, no Senhor, tem que ser verdade. Quem está entendendo? Quando diz assim, examinai tudo e retendo o que é bom, quem lembra Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses? Quem lembra que eu expliquei, está lá no grau original. É da vida, das literaturas do mundo, da cultura do mundo, da inteligência do mundo, e não das cartas de Paulo. Ora, que grande ignobilidade. Agora eu pego a carta de Paulo e escolho o que eu quero concordar e o que eu não quero. Eu pego a Bíblia e escolho o que eu quero concordar e o que eu não quero. Eu vou ficar com isso daqui que eu concordo, isso daqui eu não concordo. Eu gosto de Jesus, não gosto de Paulo. Eu gosto de Paulo, não gosto de Pedro. Essas pessoas que partidarizam são pessoas que estão se condenando ou estão se revelando condenadas. Aqui não tem parte. Não existem fragmentos de verdade. Portanto, nunca se pode dizer, eu concordo. Você tem que dizer eu concordo, sabe quando? Quando há que eu perguntar, pessoal, vocês querem que o encontro seja no último final de semana de maio ou no segundo final de semana? A reunião vai ser agora ou depois? Vocês querem que pinte de branco ou de azul? Aí você concorda. Na vida natural tua, você concorda e discorda do que você quiser. Da verdade, não. Quem entendeu? Aliás, tudo isso eu ensinei no grau 100, se não me falha a memória, me corrijam se eu estiver errado, que é sobre o que significa amém. Amém significa verdade. Lembra que amém é concordância? Aí as pessoas usam amém assim seja como se fosse concordância. Olha, isso aqui eu concordo, amém. Esse aqui não concorda, não amém. Está errado. Porque se é a verdade, é a verdade. E amém não significa assim seja, amém significa verdade. Quem lembra do grau 100? Se alguém puder colocar aí para a gente. Então a verdade não pode ser interpretada. Porque se a verdade for interpretada, cada um vai ter uma denominação. Entenderam isso? Veja que eu estou ensinando vocês com amor, hein? Vê que professor que eu estou sendo para vocês. Eu poderia muito bem ver vocês dizerem parabéns e ficar quieto, sim ou não? Mas estaria errado. Eu poderia ver vocês dizendo eu concordo e dizer olha que maravilha, ele concorda, mas está errado. Não se diz parabéns e não se diz eu concordo. Eu não sei se alguém entendeu. O outro lado da pirâmide, o medo. Estou vendo que vocês entenderam, estou vendo agora. O medo. Esse é o pior. O medo vem do desejo. O medo do preconceito vem do desejo. E os desejos são o quê? Orações. Quem lembra da trilogia Desejo é Oração? Quem julga e ou fala mal tem medo, pois ataca aquilo que mais possui medo de que venha a existir. Por que alguém ataca determinado grupo de raça, cor, etnia, sexo, fala, título, imagem, aparência? Por que julgam tanto? Julgam porque tem medo de que aquilo venha a existir perto dele, que ele tenha que conviver com aquilo, que ele tenha que relacionar com aquilo. Medo da verdade, medo das mudanças, medo das transformações, e medo é involução. Medo de perder o conforto do que sabe,
medo de perder posição, medo de perder os seus ganhos, inércia, de sair da inércia. Atacar alguém é a forma de revelar que você está com medo de mudar. Atacar alguém é a forma de se sentir bem, auto-enganando-se, pensando que com isso está livre de pensar, de filosofar, de encontrar a verdade, de se confrontar e mudar. Quem lembra do provérbio? Esperar é místico, plantar é a verdade, é orgânico, é ex. É mais fácil atacar, julgar e condenar, pois quando alguém ataca, faz pelo medo. Medo provocado pelo desejo, desejo que é sua oração, a oração de que nada mude. Você já imaginou quantos legalistas estão orando sem saber? Deus está ouvindo suas orações. Toda vez que você tem preconceito, você ora. Escreva aí. Toda vez que alguém tem preconceito, que alguém julga errado, condena alguém errado, fala mal de alguém injustamente, essa pessoa está orando. A oração de que nada mude, mas que reine o seu ego, que tudo continue como está. Sabe por que alguém ataca? Porque ela quer que tudo continue como está. A verdade é que ninguém está preparado para mudanças. Por isso que ex significa tirado, saiu, destacou, foi ungido, escolhido, separado, afastado. Por quê? Porque é o mesmo significado de cristão, messiânico, ungido, separado, escolhido. Por quê? Porque um ex, ele teve a força de sair de onde estava, do conforto. E aqui cabe um provérbio que nós sempre falamos: conforto gera inércia e confronto gera evolução. Não existe evolução sem movimento. A Terra está em movimento, não sei se vocês sabem. O Sol, a Lua, as estrelas, o universo, tudo está em movimento, toda a matéria. Agora, a partir do próximo programa, teremos um novo formato sem os graus. E agora sim, enfim, encerram todos os graus aqui no 322. Então vocês estão avisados o que é que vai acontecer e como vocês deverão agir. Quem aí está feliz com 7 anos da Filosofia X, com o encerramento desses graus, com as escolas que abriremos pelo mundo agora pela primeira vez saindo do campo virtual depois de 7 anos. Nós vamos para o empirismo, para a prática. Quem aí está preparado? Depois de ter todos esses cursos e graus e toda essa evolução, chegou a hora de ser cristão. Boa noite. Amanhã, Coreia do Norte, Estados Unidos, Terceira Guerra, Venezuela, Colômbia e Brasil. O Messias dos judeus, todos esses temas, não perca. Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída, Jesus é a porta da vida. Jesus é a saída. Aqui o apresenta o Apocalipse, contagem regressiva. 2023, 2026, 2027.
2029, 2030 e 2033. Bem-vindas e bem-vindos, eruditas e eruditos, todos que nos assistem pela primeira vez. Está começando o programa Lux Meia Lex com Akel.